Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui para vocês para mais uma videoaula hoje sensacional de notícia. Eu tenho uma notícia para vocês. Vou falar na sequência da videoaula. Pessoas, aula sobre notícia. Como é que eu construo uma notícia? Bora lá? E o gênero de hoje, notícia. Olha que doido. Notícia é muito legal. Vamos entender primeiro o que é a tal da notícia. Gente, primeira coisa, notícia é um texto jornalístico, certo? Texto jornalístico tem como função trazer o quê? Informação. Primeira coisa, notícia é texto jornalístico. Então não é um texto literário. Vai trazer a ideia do quê? De assuntos do dia a dia, do cotidiano, coisas bacanas aí que acontecem no cotidiano. Beleza. Além disso, ela tem a ideia de trazer essa informação. Obviamente que cada veículo que vincula uma notícia, que veicula uma notícia, tem algum tipo de ideologia por trás dele. Por mais que eles digam que não, nós estamos aí, só estamos trazendo informação, todo veículo tem uma certa ideologia por trás dele. Toda revista, jornal e até mesmo pensando aí revistas da internet, jornais da internet, todo tem essa ideia ideológica. Mas a principal função da notícia é trazer a informação sobre algo. Beleza, então aí eu tenho vários veículos possíveis que tragam notícia. Jornal físico, revista física e sites de internet também, que muitas vezes os jornais físicos agora também têm a sua relação na internet. E N coisas mais que podem trazer notícia para nós, inclusive televisão, por exemplo, também tem essa possibilidade de trazer notícia. Beleza, como é que se constrói, por que existe a notícia? A notícia tem um teor aí de descrever algo, certo? Para facilitar a informação. Então a notícia, ela tem dentro de si uma ideia de descrição e narração. Porque toda notícia tem um personagem. Tem um local em que ocorreu isso. Tem um tempo em que ocorreu isso. Ou seja, características da narrativa. Então eu vou ter características da narrativa mais a descrição dos fatos. Isso é a notícia. Essa função da notícia aí quer fazer com que você que está na sua casa leia, seja impactado por aquilo e fale: nossa, olha o que está acontecendo no meu mundo. Essa é a função principal da notícia. Então pensa comigo assim, a notícia possui um caráter assim, ela tem um porquê de existir, ela tem uma razão de existir. A notícia existe para um fim específico. E é dessa forma que você tem que construir a sua notícia. Pensando assim, para que ela existe? Para que eu vou fazer essa notícia? Para impactar as pessoas, para tentar conscientizar em relação a alguma coisa? Pode ser. Para informar sobre algo que acontece no mundo, política, econômica ou até culturalmente. Então a notícia tem uma razão de existir. Ela tem um porquê de estar aí. Um porquê de ela acontecer. Certo? Além disso, quando eu penso aí na ideia da notícia, por exemplo, vamos pensar numa situação. Então, sei lá, eu tenho uma casa abandonada no centro da cidade, beleza? E aí você vai colocar na notícia assim: casa abandonada é demolida no centro de Curitiba, ou no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, no centro de Maceió, no centro de Fortaleza, não sei, depende da tua cidade. Essa notícia, casa abandonada demolida no centro da cidade, tem uma relevância? Não tem uma relevância. Por quê? Porque tem várias casas que acontece isso. Várias casas abandonadas, várias casas são demolidas. Agora, se você mudar o olhar dessa sua notícia, dessa sua informação, por exemplo, você colocar assim, ó: moradores de rua são despejados brutalmente de casa abandonada no centro da cidade. Olha o impacto que isso causa. Moradores de rua são despejados brutalmente de casa abandonada no centro da cidade. Eu não foquei na casa, e sim nas pessoas que estavam lá. E aí eu tenho uma coisa mais sentimental. As pessoas vão ler isso e falar: nossa, que coisa horrível. E aí vão se interessar em ler a notícia toda. O impacto que essa notícia traz é muito diferente do outro. Porque eu estou tratando de um imóvel abandonado. Quando eu trato de pessoas, eu tenho outro tipo de impacto. Então é assim que funcionam as notícias. A mesma notícia com olhares diferentes ou com abordagens diferentes muda o impacto que ela tem. Automaticamente eu vou ter mais êxito em relação ao tipo de notícia que eu construo. Olha que bacana. Pensa o seguinte, qual é a estrutura que eu tenho que abordar para fazer com que essa notícia ocorra? Primeiro, trazer um título e um subtítulo, certo? Então, título tem que ser algo instigante, né? A tal da manchete, que você bate o olho e fala: opa, quero ler isso aqui.
Então, algo instigante. Subtítulo vai fazer um recorte dessa manchete. Beleza? Depois, fazer o lead. O que é o lead? Lead é o primeiro parágrafo do seu texto. E nesse lead você coloca algumas coisas importantes que você vai abordar depois do texto. Por exemplo, o que ocorreu, quem estava envolvido, quando ocorreu, onde ocorreu e como e por que ocorreu essa situação. Então, essas perguntinhas que eu coloquei aqui, ó. O que, quem, quando, onde, como e por quê, são 6 perguntas que têm que ser abordadas já no primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, certo? Então, no lead, você coloca isso. Óbvio que de forma bem pontual, sem desenvolver. Por quê? Porque você vai desenvolver isso no decorrer do seu texto. E aí, no decorrer do texto, você vai desenvolver o lead todo. Ou seja, a primeira pergunta que eu falei é o quê? Você vai desenvolvendo na sequência. Quem fez, quando fez, onde fez, como e por quê. Tudo isso vai sendo desenvolvido durante a notícia. Se você tiver essas 6 perguntinhas na cabeça, 6 perguntinhas na cabeça, e for desenvolvendo ela no seu texto, a sua notícia vai ficar muito bem construída. Beleza? Depois disso, vai descrever, obviamente, trazer descrições da situação. No caso, se fosse uma casa, aí, a descrição dessa casa, entendeu? Depois você vai descrever como ocorreu esse despejo brutal. Se puder colocar aí algum tipo de depoimento dos personagens envolvidos, seria legal. Por exemplo, imagine que o repórter vai lá entrevistar algum dos personagens. Então você constrói essa entrevista e é a pergunta e a resposta do personagem. Então quando você consegue fazer isso, você também vai envolvendo e vai enchendo de informação a tua notícia, porque notícia é um texto informativo. Vai colocar isso no seu texto. Depois, obviamente, dei uma enroscada aqui, obviamente o seu texto tem que ser coeso, legível, coerente, certo? Com todas as estruturas bem organizadinhas dentro do limite de linhas. Fique esperto com isso, limite de linhas, gente. Nós temos o limite de linhas. Toda proposta tem lá 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas. Tem que ficar esperto com isso, certo? E aí, obviamente, usar a língua portuguesa, a norma padrão culta, para você fazer um bom texto de notícia. Tranquilo? Beleza? Então, fazendo esse panorama geral aqui, cumprindo com essas 6 perguntinhas desenvolvidas no texto, trazendo depoimento, descrição, ou seja, fazendo com que a informação fique bem detalhada. Quanto mais detalhada a tua notícia, melhor ela fica. Muito bem, pessoas, espero que tenham gostado dessa aula, tenham curtido. Aproveita e já faz aquele movimento todo, né? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa comentário que você está curtindo essas aulas ou não. Manda pra galera da escola, manda pros teus professores, manda pra todo mundo que você conhece, que precisa entender um pouco mais de notícia. Manda pra galera, manda pra geral, tá? Outra coisa importante, se você puder também nos ajudar, né? Divulga pra todo mundo que agora tem clube de membros, que tem o que mais? Que tem também o Valeu Demais, que pode ajudar aqui o canal e tantas outras coisas, porque tem muita novidade chegando. Com tudo isso que você nos ajuda nesse movimento, toda a comunidade os nonozinhos que vocês são, a gente consegue entregar cada vez mais conteúdo de língua portuguesa pra você e de educação. Maravilha? Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!